Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Reticências, a lição em 3 pontos, e você com certeza irá aprender junto conosco mais um tema importante da lição da Escola Sabatina de maneira dinâmica e prática, voltado para você. Então fique ligado porque hoje falaremos sobre família e educação. Voltamos! Estamos de volta aqui dos estúdios da FAD Minas, a nossa Faculdade Adventista de Minas Gerais, com convidados muito especiais que estão participando conosco deste encontro. Eu tenho a alegria de apresentar para vocês a Leilane Mara, nossa aluna da FAD Minas, também a nutricionista Lília Duarte, sempre uma alegria recebê-la. Pastor Wesley Pontes também está aqui conosco, nosso convidado de todos os nossos encontros. E você, com certeza, é muito importante para o programa Reticências. E para começar, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre este nosso encontro. E eu quero convidar aqui a Lília para orar para nós neste momento. Oremos. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por este dia. Te agradecemos por este momento especial que podemos ouvir mais a tua voz através da lição. E pedimos que o Senhor continue inspirando a nossa vida e inspirando homens para que continue escrevendo lições tão preciosas para a nossa vida. Hoje falaremos de um tema importante e fundamental que é a família. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada e aqueles também que estão nos assistindo. Que todos recebam as tuas bênçãos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos começar o nosso quadro de destaques. Esse é o momento onde cada um levanta ali um destaque na semana a partir do estudo que foi feito. Eu queria iniciar com a Leilane. Leilane, a partir daquilo que você estudou durante essa semana, qual o destaque da lição para você? Para mim, o destaque da lição foi que os pais eles devem se preparar antes mesmo de ter filhos, e eles devem se preparar antes, durante e depois dos filhos crescerem, para saber educar, para ter um relacionamento, para ter uma comunicação e uma amizade com os filhos. Muito bem. Irmã Lilian, o que você tem para destacar na lição dessa semana para a gente? O que eu mais achei interessante foi, de fato, esse tema, a família, né, que é o tema da nossa lição. E aí, em Provérbios 4:23, fala que do coração procedem as saídas da vida. E no livro Lar Adventista, que é um livro que eu amo, meu livro de cabeceira, diz que o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. Então, a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação depende das influências domésticas. Então, isso é muito importante porque aquilo que nós aprendemos no nosso lar desde pequenininhos vai formar o nosso caráter e nós como pessoas na sociedade. Para mim é fundamental, é base de tudo, né, o lar. Veja a importância que o lar tem. Se o lar ruir, a nossa sociedade como um todo vai ruir. É por isso que estamos falando desse objetivo tão especial que é a educação, principalmente dentro do lar. Pastor Rafael, o seu destaque da semana, conta pra gente. Meu destaque, Pastor Wesley, ouvindo aqui as nossas convidadas que participaram da importância de casa, e dentro de casa existe uma cooperação que é extremamente necessária entre pai e mãe, quando existe esta formação familiar. Afinal de contas, a responsabilidade da educação precisa ser compartilhada entre os dois. Nós hoje temos uma função de delegar demais aquilo que deveria ser trabalhado juntos. E nós aprendemos isso até no exemplo de Jesus, onde Maria e José sabiam da responsabilidade de educar o Filho de Deus e compartilharam essa responsabilidade. Bem, o meu destaque aqui da semana é o seguinte: os pais, eles têm por dever divino entesourar o caráter de Deus nos seus filhos. Ou seja, é responsabilidade dos pais chamar a atenção para a beleza do caráter de Deus. Os pais devem ser os responsáveis para, nos primeiros anos, ensinar aos filhos como amarem a Jesus. Temos o exemplo bíblico de Moisés, que passou sob os cuidados da sua mãe apenas ali 3 anos e meio, e depois, mesmo na vida adulta, ele jamais renunciou ser chamado filho de Deus, por aquilo que a sua mãe havia colocado em seu coração. Então, cabe aos pais, esse seria o meu destaque da semana, entesourar no coração dos filhos o amor ao Senhor nosso Deus. Pastor Rafael. Muito bom. E eu sei que tem uma pergunta, né? E tem uma pergunta importante para a gente poder trabalhar aí com todo mundo agora. Tem sim, tem uma pergunta muito especial. Por que que a educação formal, aquela que é dada na escola, ela não pode dispensar
a educação que deve ser dada no lar. Por mais maravilhosa que seja a escola, por que a educação da escola não dispensa a educação que é dada dentro do lar? Fica aí para você a pergunta e vamos responder durante o nosso estudo no dia de hoje. É isso aí, o programa Reticências é o nosso programa interativo, onde você participa conosco. Então comente aí, compartilhe com os seus amigos para a gente poder juntos montar aí o estudo dessa semana, tá? E falando um pouquinho agora sobre a contextualização histórica, para nós entendermos o que a lição queria apresentar para nós, precisamos lembrar que durante muitos anos a escola foi dentro de casa. A maioria das famílias receberam, desde a época lá de Adão e Eva, a oportunidade de conseguir ensinar os seus filhos dentro do lar. E muitas vezes não tinha muito ensino, não tinha muito formação para conseguir ser um professor dentro de casa. Hoje, para você conseguir ensinar crianças, você tem que ter várias técnicas de didáticas e entendimentos. Os pais não tinham muito isso, mas formavam pessoas com caráter de boa qualidade. E nós sabemos que isso foi devido principalmente às orientações religiosas, bíblicas, que eles utilizaram durante todo este tempo, né? E olhamos para todo o Velho Testamento e depois chegando ao Novo, várias famílias que passaram por esse processo, né? E tiveram esta oportunidade. É isso aí. Então, dentro dessa temática que estamos trabalhando aqui da nossa lição dessa semana, nós ouviremos agora um convidado que trouxe um vídeo muito especial para nós. Assista conosco e já voltamos. No livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, diz assim: Ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando ele for grande, jamais se desviará dele. Acredito que o ambiente familiar é um local adequado para que os pais ensinam lições essenciais para o crescimento do seu filho. Lições essas de respeito, de amor ao próximo, de compreensão, lições que podem contribuir para que o ser humano seja um cidadão do bem e também que possa preparar essa pessoa para o reino dos céus. Afinal de contas, a nossa vida aqui é um preparo para vivermos eternamente com o Senhor nas mansões celestiais. Então, eu penso que nesse ambiente da família, é um ambiente que não deve ser desperdiçado. A todo momento, diz a Bíblia, no levantar, no deitar, os pais devem ensinar os seus filhos lições importantes para que eles se tornem um cidadão, não só dessa terra, mas um cidadão do reino dos céus. Estamos de volta, muito obrigado, pastor, pela sua participação. Esse é o programa Reticências, a lição em 3 pontos. Fique ligado, tem muita coisa boa ainda. E o nosso novo quadro, pastor Wesley. Neste momento nós começamos o quadro comentando o título. Cada um de nós escolheu um título da semana para fazer um comentário a respeito dele. O meu título foi A Infância de Jesus. E neste dia eu aprendi que uma educação baseada na Bíblia e executada de forma diligente em nada deixa a desejar em relação a qualquer outro tipo de educação ou escola no mundo. Na verdade, ensina muito mais do que outros tipos de escola poderiam ensinar. Pastor Rafael, qual é o seu título? Meu título é Comunicação. E nós sabemos que comunicação está muito mais ligado a questões, inclusive emocionais, do que simplesmente palavras. É por isso que nós encontramos aí, muitas vezes, pessoas que não conseguem comunicar como deveria. Agora, o mais importante desse título que nós estudamos aqui é que nós precisamos usar o nosso exemplo, principalmente, como a melhor maneira de comunicação. Lilian, qual o teu título e o que é que você aprendeu sobre esse título na semana? Meu título é a função dos pais. Então, além da formação do caráter dos filhos, né, o que eu acho mais interessante é que acredito que os anjos deleitam em um lar onde Deus reina naquela família. Então, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, acredito que anjos e homens eles formam um espetáculo ao mundo de uma família bem dirigida e bem educada. Amém. Leilane, o que é que você escolheu para dividir com a gente hoje? O meu título é Para Não Esquecer, que fala da importância de tudo que aprendeu na educação tem que ser lembrado a vida inteira, que nem Moisés fez com o povo de Israel, que é o livro de Deuteronômio, que relembrou todas as leis, tudo que eles deveriam levar para a vida e ensinar para os seus filhos. Os pais também têm que dar uma educação para os filhos que eles não vão esquecer nunca na vida e vão passar para a próxima geração. Pastor Rafael. Muito bom. E dentro dessa temática, agora nosso momento de quiz, onde algumas perguntas precisam ser feitas e você pode participar conosco também através dos seus comentários. Pastor Wesley, minha dúvida estudando a lição dessa semana, a desobediência de Adão e Eva influenciou a desobediência de Caim
Afinal de contas, Adão e Eva contaram para ele tudo o que tinha acontecido e os educaram. Teve influência essa desobediência, pastor? Infelizmente teve. A regra da vida é essa. Quando os pais fazem algo e passam isso como uma forma de sobrevivência, como uma forma de reagir a determinadas situações, os filhos acabam aprendendo. Nós aprendemos muito mais pelo exemplo do que aprendemos por palavras. Quando os filhos perceberam que Adão e Eva não somente desobedeceram a Deus lá no princípio, mas que eles continuavam desobedecendo a Deus, eles acabaram entendendo que a desobediência era algo aceitável. Isso se perpetua até os dias de hoje. Assim como o contrário, quando nós ensinamos aos nossos filhos a obediência a Deus, isso também permanece firme no coração deles. Maravilha, muito bom. Lilian, deixa eu perguntar para você agora. Você acha que existe uma influência muito grande de Maria e de José na formação para o ministério de Jesus durante o período que ele esteve aqui? Sem dúvida, né, pastor? A gente viu que na lição nós aprendemos que a educação sempre foi passada dos pais para os filhos. Então, não foi diferente com José e Maria, né? Eles sempre tiveram a Bíblia como base e outras coisas também, como o trabalho útil, que a gente percebe que é super importante, como José ali ensinando Jesus na carpintaria. Acredito que esse trabalho foi importante também para o desenvolvimento do caráter, ensinando para Jesus a paciência, a delicadeza, destreza. Então, tudo isso foi importante para formar o ministério que Jesus formou aqui na Terra. Muito bom. Inclusive, o contato que Jesus tinha com seu pai José foi fundamental para suas referências depois, da importância de o que é uma pessoa que tinha um caráter cristão. Né? Muito legal. Sem dúvidas. Muito bom. Leilane, agora, existem muitas pessoas, como eu já tinha comentado antes, existem muitas pessoas que têm muito conhecimento teórico. Mas quando chega na parte de poder passar esse conhecimento, principalmente para os filhos, tem muita dificuldade. Por quê? Eu acredito que, primeiro, porque não foi ensinado. Eles não aprenderam como demonstrar, como passar esse conhecimento de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim. E também porque eles entendem de uma forma e eles acreditam que da forma que eles entendem, a outra pessoa, o filho, no caso, deve entender dessa forma e meio que impõe, sabe? É assim, pronto, acabou. O que eu faço, minhas ações, não te diz respeito, vamos dizer assim. Filho, eu tô te ensinando assim, eu tô falando assim, você tem que seguir. E aí os pais esquecem um pouquinho que tem que ter uma boa comunicação, um bom relacionamento com o filho, não só na família, como na sociedade, não é? Isso aí, muito bom. E a gente está vivendo hoje um momento em que as pessoas estão meio cansadas daquela frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nós precisamos mais de exemplos. Aliás, eu ouvi algo esses dias que eu gostei muito, que diz assim: estamos tão preocupados em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, o que é importante, mas estamos esquecendo de deixar filhos melhores para este mundo. E mais do que isso, deixar filhos melhores para a eternidade. E nós precisamos levar isso muito a sério, com muita responsabilidade, né? E pastor Edson, ele tinha lançado para a gente uma pergunta no começo que me fez parar para pensar aqui da importância desse papel que a família, que a escola tem vivido e da importância deles. Tem como conciliar isso tudo aí? Conta para a gente um pouquinho sobre isso aí. Olha, pastor, tem sim, porque a preocupação da escola formal nunca é a salvação da criança. A preocupação do pai e da mãe é. E outra coisa, no primeiro momento, pelo menos no início da vida, ou até no decorrer dela, o filho sempre terá o pai como referência, e não a escola. Pode ser que, por algum motivo, a ausência de um pai seja substituída pela presença de um professor. Isso é possível, mas, via de regra, é nos pais que os filhos se espelham. Então, é justamente no lar que o filho vai aprender a olhar para Cristo, a buscar a Cristo no momento de necessidade, a louvar a Deus, a dedicar a sua vida, o seu talento, o seu ministério para Deus. É no lar que ele aprende isso. Por melhor que seja a escola, ela nunca vai dar tanta ênfase quanto o pai e a mãe devem dar dentro de casa. Excelente. A gente sabe que existem hoje boas escolas e precisamos investir nas escolas, principalmente naquelas que vão apresentar oportunidades de salvação para o seu filho, mas é uma parceria que precisa acontecer o tempo todo. Não dá para terceirizar, né? Porque... Pastor, eu queria mencionar aqui, assim,
Por acaso, tem uma escola muito boa em Minas Gerais, ali no sul de Minas, chamada FAD-Minas. É uma escola de princípios cristãos. Pessoal muito bacana lá. Então, se você quer colocar o seu filho num lugar bom, vai para lá. E temos uma rede de escolas adventistas muito grande aqui na União Sudeste Brasileira, também no Brasil. É um local onde o filho pode aprender a respeito de Jesus, fora o lar. Muito bom. E o ensino, com certeza você vai ter aí com bons profissionais, mas a educação começa sempre dentro de casa e isso precisa ser bem lembrado agora. Quero, nesse momento, que você assista junto comigo este vídeo especial e logo em seguida voltamos com mais momentos aqui do programa Reticências, a lição em 3 pontos. Voltamos já. Eu acredito que a casa é a maior escola. É lá onde a gente molda a nossa personalidade, o nosso caráter, através da atitude dos nossos pais, que a gente vê o que a gente quer ou não ser, quer ou não imitar, são coisas boas ou coisas ruins. É lá onde a gente molda o nosso caráter e, principalmente, é de lá também onde a gente cria ou cresce o amor que a gente tem por Cristo. Então, sem sombra de dúvidas, a nossa casa é a maior escola. Para mim, pelo menos é. Estamos começando o nosso último bloco, o bloco de número 3, e começamos com a aplicação prática. Eu queria saber de você, Leilane, vamos colocar em prática aquilo que nós estudamos, como nós colocamos em prática, o que é que você acha que nós podemos colocar em prática? Fala pra gente. O que a gente pode botar em prática é começar a se preparar para ter uma família. Eu, por exemplo, começar a me preparar para ter uma família, Pastor e Lília começar a se preparar para ter filhos e também podemos aplicar, nós podemos também ser filhos melhores. Não é só os pais que têm a obrigação. Os filhos também podem buscar entender mais os pais, ter uma melhor comunicação, se os pais forem muito difíceis assim. E assim o lar ser um ambiente mais, vamos dizer, um pedacinho do céu. Se você estudou a lição, se você aprendeu e não colocou em prática, não adiantou de nada. Lilian, o que a gente precisa colocar em prática a partir do estudo dessa lição? Acredito que a busca intensa, né, por Cristo no nosso lar. E eu queria finalizar com um texto que eu amo muito, que diz assim: unicamente a presença de Cristo pode tornar homens e mulheres felizes. Todas as águas comuns da vida, Cristo pode transformar em vinho do céu. Então, qualquer relacionamento comum pode virar um vinho do céu se nós colocarmos Cristo em primeiro lugar. E o lar se torna, então, como um Éden de bem-aventuranças, a família, um belo símbolo da família do céu. Que esse seja o nosso desejo a cada dia. A minha aplicação dessa semana é: pare de gastar dinheiro com aquilo que não traz retorno eterno. Muitas vezes, pais investem o seu dinheiro, aquilo que, como diz a Bíblia, não é comida nem bebida, em coisas supérfluas. Às vezes deixamos de investir numa educação cristã para os nossos filhos. Deixamos de adquirir materiais que vão fazer a diferença, como a lição da escola sabatina, a meditação matinal, a inspiração juvenil e muitos outros materiais que nós temos para a edificação espiritual dos nossos filhos. E gastamos dinheiro com outras coisas. Não existe no mundo dinheiro suficiente para pagar a ausência de um filho nas mansões celestiais. Então a aplicação prática é você como pai e você como futuro pai, ou mesmo se você vai permanecer solteiro, invista o seu dinheiro naquilo que vai trazer um retorno eterno para você. E isso, com certeza, é investir o seu dinheiro naquilo que é a sua vida espiritual. Pastor Rafael. Muito bom, e é isso mesmo. Não existe nenhum sucesso profissional que compensa um fracasso familiar. E você precisa entender que nós teremos sempre que apresentar a Deus aquilo que o Senhor nos entregou, tá? Reticências, 3 pontos, o que nós aprendemos e chegamos num consenso que nós podemos resumir esta lição em 3 pontos. Então fique ligado, vai aparecer para você aqui na tela os 3 pontos desta lição. Primeiro ponto, nós entendemos que o lar é a primeira escola e é lá que se formam as lições mais importantes da vida de qualquer pessoa. Segundo ponto, os pais são os primeiros professores de toda criança. E eles aprendem através do exemplo, através das palavras e através das decisões. E terceiro, Deus, ele deseja muito mudar o caráter dos pais, para que os pais possam, assim, educar os seus filhos para a eternidade. Que Deus nos ajude em todo este processo. Pastor Wesley. Eu queria finalizar lembrando a você algumas coisas e convidando você a uma reflexão.
A educação nos dias de hoje, ela tem por objetivo formar um cidadão. O currículo, ele tem priorizado a formação na cidadania, no cidadão para o trabalho, para a sociedade, e pouco no caráter dele. Uma escola de sucesso é conhecida como uma escola que em 12 anos consegue preparar o seu filho ou você para ser aprovado no vestibular. Uma sociedade de sucesso espera que os seus cidadãos cumpram com os seus deveres. Agora fica a pergunta: quem é que se preocupa em imprimir o caráter de Deus nos nossos filhos? Quem é que se preocupa em entesourar o parecer-se com Jesus? Quem é que se preocupa em ensinar a criança a adorar, a louvar a Deus, a ter comunhão e a dedicar a sua vida a serviço do Mestre? Com certeza, quem se preocupa com isso é o lar, ou pelo menos deveria. A família, o lar, é o local onde nós devemos aprender a respeito disso. Eu finalizo com o pensamento de George Shaw, que diz o seguinte: uma família feliz, ela é apenas uma antecipação daquilo que será o paraíso. E se Jesus está em nosso lar, com certeza é um pedacinho do paraíso. Muito bom, é isso, gente. Esse é o programa Reticências, a lição em 3 pontos. Eu espero que você tenha aprendido junto conosco um pouquinho da Fá de Minas aí para sua casa. Muito obrigado, Leilane, obrigado, Lília, obrigado, pastor Wesley, e obrigado você que esteve conosco. Compartilhe essa mensagem com muitas pessoas, porque semana que vem estaremos de volta com mais temas muito importantes. E a Leilane vai orar para nós neste momento, pedindo mais uma vez a bênção de Deus, e nós aguardamos vocês no próximo encontro. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado porque nós estivemos aqui nesse momento para recapitular a lição e aprender um pouquinho mais sobre a família que o Senhor demonstra para a gente que nós devemos ter. Fique com cada família aqui, fique com quem está nos assistindo, é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. Grande abraço, até o próximo encontro.